compartilhar aqui. Vamos ver aqui. Legal, tá todo mundo vendo? Aham. Sim. Então vamos lá. Esse trimestre nós estamos estudando as lições dos jovens aqui, né? Tempo de conquistas, fé, obediência no livro de Josué. Então, nós vamos estudar todo esse segundo trimestre sobre o livro de Josué. Vamos lá. Deixa eu ver, não estou conseguindo aqui. Ah, lá. Vamos lá. Então, nós vamos estudar a segunda lição aqui, que é o chamado de um líder. Então, nós vamos aprender algumas orientações dadas por Deus de como enfrentar um tempo novo que Josué estava enfrentando. Nós vamos entender também alguns conselhos do Senhor para Josué com a missão de conquistar a terra. E também nós vamos compreender o reconhecimento do chamado de Josué, compromisso dele com a palavra e as promessas que ele recebe de Deus para seguir avante aí numa nova liderança. Já logo na introdução aqui eu achei interessante eu colocar logo o texto do dia. O texto do dia ele já apresenta algumas características interessantes de um líder que eu vou compartilhar com vocês aqui. Está lá em Josué, capítulo 1, e o versículo de número 9. Aí diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vocês podem observar aqui que eu coloquei em outra cor aqui alguma parte desses versículos. E com a sua tradução aqui na frente dos originais. Então, a primeira característica que a gente precisa entender aqui de um líder, e isso é aplicado nessa lição porque é um chamado de um líder, está logo no finalzinho do versículo. Deus é contigo por onde quer que andares. Então, a primeira característica de um líder, ele tem que ter a comunhão com Deus em todas as decisões. Todas as decisões, ele tem que tem que manter uma comunhão e uma comunicação com Deus. Então, o líder, ele tem que ter primeiro requisito. E isso, quando eu estou falando de liderança, eu estou falando de todos os aspectos de liderança. Você é líder, eu sou líder em todos os aspectos. Por exemplo, eu sou líder da minha família. Você é líder em alguma área na sua vida profissional. Toda decisão que você tem que tomar na tua vida é um requisito de liderança. Então, todas as decisões, o primeiro requisito para um líder, ele tem que ter comunicação e comunhão com Deus. A segunda característica que já apresenta aí já nesse próprio versículo, e isso já logo do início que foi transferido a liderança de Moisés para Josué, é esforça-te. Ou seja, o significado de esforça-te no original é ser persistente. A liderança tem que ter persistência e consistência naquilo que ele fala. Dificuldades vão surgir, assim como na vida de Josué teve diversas dificuldades. Então você tem que ter uma persistência. Então, a primeira coisa, comunhão com Deus, contato com Deus, porque a gente pode observar a vida de Josué, as orientações sempre partiam da parte de Deus. O segundo é ter a persistência, porque na vida de Josué houve várias batalhas e ele não podia desistir, porque foi-lhe feita uma promessa e uma responsabilidade de conduzir o povo. A segunda, ter bom ânimo, corajoso.
Ser líder demanda coragem. Coragem para a tomada de decisões em tempos de crise. E outra característica também é não pasmes. Ou seja, o significado de não pasmar é não ficar apavorado. Um líder, ele não tem que ficar apavorado na tomada de decisão. Vocês lembram de Samuel? Vocês lembram? Quem lembra aí de Samuel? Qual decisão que eles tomaram, que ele tomou, que houve um apavoramento da parte dele? Vocês lembram? E aí, pessoal? Alguém lembra? Samuel escolher o líder. Oi? O Samuel escolher o líder errado é uma decisão que ele tomou errada. Ele queria o mais bonito da casa de Jessé, não é isso? Ou é outro? Samuel, né? Oh, desculpa. Saul. Saul. Qual decisão que Saul tomou que estava apavorado? Vocês lembram? Não, agora sim. Vamos ver se alguém lembra aí. Eu vou deixar alguém falar. E aí, pessoal, vocês lembram? Alguém lembra? Ele não foi... Ai, caramba, esqueci. Pera. Ele não... Pode falar. Ele tinha que matar, só que ele teve... Foi alguma coisa que aconteceu numa guerra, que era para ele ter feito uma coisa, mas ele não fez, que ele desobedeceu o que Deus tinha mandado ele fazer. Foi alguma coisa relacionada a isso, mais ou menos, eu acho. Quem que falou aí? Foi o Júnior. Ô, Júnior. Oi. É isso aí. Na verdade, é assim. O que aconteceu? Os filisteus estavam indo contra Saul e para Israel ganhar a batalha, o que ele precisava? Ele precisava de Samuel sacrificar. E aí Saul ficou apavorado, por quê? Já estava chegando no 7º dia, Samuel disse que ia sacrificar e não havia chegado ainda para sacrificar. Saul ficou apavorado porque os filisteus estavam ganhando a batalha e pelo seu apavoramento ofereceu sacrifício ao Senhor, que era somente Samuel, o sacerdote. E ele ficou apavorado. Então, quando existe o líder, ele não está centrado, ele fica apavorado nas suas decisões, ele toma decisões erradas. E o problema disso daí é que todos os seus liderados pagam por isso. Então, a primeira coisa, nós temos que, um líder, né? Eu estou falando de uma classe de jovens e a gente está se preparando para tomar decisões. Existem promessas de Deus na nossa vida. Dentre essas promessas, Deus está levantando líderes na nossa classe nesse instante. É o que eu acredito. Por isso que nós estamos estudando isso, por isso que nós estamos se preparando. Então, o que acontece? Primeira coisa de um líder, ele tem que ter comunhão e comunicação com Deus. Segunda, ele tem que ser persistente e consistente nas suas decisões. Terceiro, ele tem que ser corajoso. Corajoso. E quarto, ele não pode ser apavorado. Ele não pode ser apavorado. Ele tem que ter a mente centrada, organizada, em comunhão com Deus para a tomada de decisões. Certo? Beleza? Alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos seguindo aqui. Nós vamos ler o nosso texto bíblico aqui, que está lá, que é a base de toda a nossa lição aqui, que está em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículos de 1 a 9. Eu vou colocando aí na tela, vocês vão acompanhando aí, tá? Aí diz assim o versículo de número 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe. Deixa eu minimizar aqui para ficar melhor aqui. Isso, agora ficou melhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E de todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul,
e a campina do vale de Jericó, a campina das palmeiras até Zoar. E disse o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te para as haveres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Aí nós temos o versículo de número 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-Beor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Versículo de número 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E o último versículo aí, versículo de número 9. E Josué, filho de Num, foi cheio de sabedoria, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente já observa aqui logo uma transição da era de Moisés para Josué. Então observe a importância de Moisés aí, o quanto as pessoas consideraram a liderança dele, o quanto foi triste a partida dele, mas haveria agora um novo desafio. E aí vocês podem observar aqui que eu destaquei no versículo de número 9, Josué foi cheio do espírito de sabedoria, e Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Olha só que importante a transição de uma liderança. Primeiro, que foi o tempo determinado por Deus a Moisés havia passado. Deus ordena que Moisés imponha as mãos sobre Josué. Então você observa que, a partir do momento que Moisés impõe as mãos sobre Moisés, sobre Josué, o espírito de sabedoria foi sobre Josué. O espírito de sabedoria tem que manter uma constância na vida do líder. Então, primeira coisa, aqueles que são líder têm que fazer discípulo. É a primeira coisa. Aqueles que são líderes têm que reconhecer o tempo determinado da sua liderança na obra de Deus. E segundo, orar a Deus para que o espírito de sabedoria que me usou use também o próximo líder. Amém? Legal? Todo mundo está acompanhando aí? Tá tudo certo? Hein? Belezinha. Vamos para o primeiro tópico, então? A gente precisa ver o horário aqui. Legal. Vamos lá. Primeiro tópico aí da nossa lição é um novo tempo. Então, até coloquei uma imagem aí, que é o seguinte, há uma transição agora. Do deserto para a conquista de uma terra. No deserto eles ficaram 40 anos no deserto e agora 40 anos no deserto juntos sob a liderança de Moisés e agora tem um novo tempo, que é a conquista de Canaã sob a liderança de Josué. Então vamos lá. Subtópico 1 aí. Moisés morreu. Quando Moisés morre, aí começa algumas mudanças. Primeiro, a mudança começa na vida de Josué e todo o povo. Agora pensa comigo. O povo está acostumado com Moisés. Moisés, 40 anos no deserto, tirou o povo por mão forte. Diversos milagres.
diversas coisas aconteceram sobrenaturais. De repente vem Josué. O pessoal só conhecia Josué como um ajudante de Moisés. Agora Josué seria um líder de um novo tempo. Então, pensa a dificuldade do povo começar a gerir essa nova liderança. A preocupação do povo, não só do povo, mas na vida de Josué. Então foi uma mudança brusca, tanto na vida de Josué, quanto na vida do povo hebreu. A caminhada pelo deserto acabou. O povo estava acostumado a caminhar pelo deserto. Agora, com um novo tempo, sob a liderança de Josué, o deserto haveria de acabar. Outra coisa também, outra mudança que aconteceu por causa da morte de Moisés, a água que saía da rocha acabou. Então, o pessoal, quando precisava de água no deserto, tinha água vindo da rocha. Acabou, cessou. Colheita do maná diário acabou. A colheita diária de maná acabou. Então, o povo que estava acostumado no deserto, porque a provisão tinha que vir somente de Deus, não tinha como plantar no deserto. E isso acabou. Outra coisa também, com a morte de Moisés e a transferência aí, de bastão para Josué, a coluna de fogo para iluminar e aquecer as noites frias do deserto acabou. Acabou a coluna de fogo. Não dependiam mais da coluna de fogo. Outra coisa também que acabou foi a presença da nuvem de dia para dar sombra ao povo. Também acabou. Então, com essas mudanças, o povo haveria de contemplar um novo tempo. Então, vamos lá. Outra coisa também que acabou foi as frágeis tendas. Acabou, não haveria mais tenda. E qual que foi essa transformação que teve no novo tempo com Josué? Primeiro, Josué tinha que desempenhar o seu papel de líder. Sempre vai chegar o tempo na nossa vida, do chamado de Deus na nossa vida, que nós devemos desempenhar o papel que Deus nos comissionou. E esse era o tempo que Josué tinha que desempenhar esse novo tempo. Outra coisa, que eles iam ter diversas campanhas militares. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que Josué ele foi treinado no Egito. Então ele tinha uma alta capacidade de estratégia de luta, porque ele foi treinado no Egito e também ele conhecia Canaã, que era a terra prometida. Canaã tinha uma comunicação comercial, segundo os historiadores, com o Egito. E essa comunicação que eles tinham comerciais facilitou também algumas estratégias de campanhas militares contra essa nação também. Legal, todo mundo está entendendo aí? Alguma dúvida até agora? Alguém tem alguma dúvida aí? Algum comentário, Givaldo? Gostei, eu não sabia dessa rota comercial Egito, Canaã. Isso é uma coisa boa que eu aprendi agora. Muito bom. Tinha, segundo os comentaristas bíblicos, tinha essa comunicação. Assim, não está descrito isso na Bíblia, tá? Isso daí é apenas um subsídio de estudiosos bíblicos que informam que ele tinha essa comunicação, inclusive dessa parte de liderança militar de Josué. Tá bom? Aí, outra coisa também. Desculpa. Oi, pode falar, Givaldo. Dá sentido Josué ser um dos espiões, então, e conhecer muito bem a terra e dizer e observar a terra como bênção e não como dificuldade. Dá sentido a isso, porque aí Josué sabe as entrelinhas, os detalhes e as formas de conquistar aquela terra. Foi bom esse seu comentário, e aí eu quero perguntar para vocês.
Vocês conhecem o ministro da Saúde, né? O Luiz Henrique Mandetta, certo? Vocês conhecem aí? Quem conhece aí? Conheço. Todo mundo conhece? Fala aí, Conheço. pessoal, vocês conhecem? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes dessa pandemia do Covid-19, alguém conhecia esse ministro? Alguém conhecia? Eu não conhecia. Ninguém conhecia. Você sabe por quê? Porque o líder, ele só se destaca no momento de dificuldade. A liderança, ela só se apresenta em momentos de dificuldade. Então, os momentos de dificuldade é a melhor oportunidade de apresentar o teu dom e a oportunidade de apresentar a sua liderança. Por isso que Josué se destacou. Porque quando ele foi lá, junto com os 12 espias, olhar a terra de Canaã, quando voltou, todo mundo murmurou. Só 2 pessoas não murmuraram. Quem que foi as 2 pessoas, pessoal? Quando foram dos 12 espias que foram lá em Canaã? Josué e Caleb. Isso. Quem que falou? Quem falou? Quem falou? É a mãe do Alex. A mãe do Alex. Ah, mãe do Alex. Ah, mãe do Alex. Parabéns, irmã. É isso aí. Josué ou Caleb. Isso foi um diferencial para Josué se tornar líder. Primeiro, Josué andava junto com Moisés constantemente. E terceiro, ele já demonstra a sua atitude de líder no momento da dificuldade. No momento da dificuldade, o líder é o único que pode e consegue enxergar uma solução. Por isso que ele é líder, senão ele não seria líder. Então, no momento de dificuldade que temos na nossa vida, seja em liderança de jovens, seja em liderança de louvor, seja em liderança dos problemas da sua vida, seja de liderança profissional, você como líder, você tem que enxergar uma solução e apresentar uma solução otimista para aqueles que são os seus liderados. Isso é ser um líder eficaz. Por isso que no começo da lição eu disse que o primeiro requisito de um líder é o quê? Manter a comunhão com Deus. Por intermédio da comunhão com Deus, você é mentorado por Deus, você recebe orientação de Deus para conduzir o povo ou seus liderados às melhores decisões e à conquista, tá bom? Vamos lá. Outra coisa também que nessa nova era, nesse novo tempo com Josué, com Moisés, a água brotava da rocha. Então eles esperavam Moisés dar água para eles. Agora seria diferente. Eles beberiam água dos rios e mananciais. Ou seja, seria um tempo diferente. Eles teriam que trabalhar mais. Dependência de Deus, sim. Mas só da parte de Deus. Só da parte de Deus. Entenda uma coisa. Ser líder na obra de Deus não é deixar Deus fazer tudo. Não é deixar Deus fazer tudo. Não é só orar. A Bíblia diz, não, quando você fala oração, tem um prefixo e sufixo, né? O prefixo lá é orar e o sufixo é ação. Então o líder, às vezes a gente percebe alguns problemas de liderança desse tempo que eu sirvo a Deus, que é o seguinte, existem líderes que tomam ação demais, mas não oram. Ação demais e não comunicam a Deus, mesmo sendo servo de Deus. E aí as decisões são erradas e o pessoal sofre, os liderados sofrem. E tem outros que oram demais e não tomam ação. Então tem que existir um equilíbrio nessa parte. O líder ele tem que ter o equilíbrio, ele tem que saber o tempo que é para ele buscar, que é o tempo que ele vai receber a orientação de Deus, ser mentorado por Deus, e o tempo de tomar ação.
E o povo tinha que entender isso daí, que agora não era o tempo mais de uma dependência completa de Deus. Entenda, eu estou falando dependência completa, não falta de comunicação com Deus, mas devia agora ter uma ação da sua parte, que era o quê? Iam ter que buscar agora a água do rio, dos mananciais. Outra coisa também... Oi, pode falar, Givaldo. É engraçado isso que você disse, que às vezes a gente esquece que as coisas que Deus nos dá no nosso dia a dia são ferramentas da bênção, da graça e do milagre dele, né? Por exemplo, o privilégio de poder beber a água que Deus nos deu de um rio, de um manancial, né? De uma coisa que não vai secar, entendeu? Então é um privilégio também a gente saber que Deus usa coisas deste mundo para nos abençoar também. Não só de forma milagrosamente ele age na nossa vida, mas também coisas deste mundo, né? Coisas que ele criou, né? Para nos abençoar e nos ajudar a abençoar o nosso irmão. É verdade, é isso mesmo. Porque, na verdade, assim, existem condições da operação de Deus. No deserto, eles tinham que ficar 100% dependentes de Deus. Porque no deserto não tinha rios, não tinha mananciais. No deserto eles não poderiam plantar. Então a dependência seria total. Agora, a condição que Deus levou, conduziu sob a liderança de Josué era diferente. Eles tinham oportunidade de coletar água dos rios e dos mananciais. Eles teriam que plantar agora, comeriam dos frutos que a terra produzisse, ou seja, teriam que plantar agora. Então, existe um tempo na vida de um líder. Então, assim, na verdade, cada liderança tem um tempo. Deus estabelece uma forma de ele agir na sua liderança. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para não descartar nenhum tipo de liderança, mesmo que seja uma liderança equivocada em algumas situações. O que eu gosto da Bíblia e da história de Josué, tanto Moisés, porque é apresentado as suas falhas. Inclusive, um dos problemas que Moisés não entrou na terra prometida foi justamente por causa da água da rocha. Deus ordena para Moisés o seguinte: vai lá e fala com a rocha. Ele foi lá e tocou na rocha. Mas ele tocou na rocha por quê? Porque ele estava sendo pressionado pelo povo. E ele, irado e sob pressão do povo, tomou uma decisão equivocada. E aquela rocha, a gente sabe muito bem, eu não vou entrar em detalhe, mas representa a Cristo. E ele tocou em Cristo. Então é muito complicado. Mas, enfim, isso aí é uma outra aula. Vamos embora aqui. Vamos seguir aqui por causa do horário, né? Outra coisa, os milagres se tornariam esporádicos. Lá era constante, milagre constante. De dia, nuvem de glória, sombra de glória, que era a presença de Deus. À noite, coluna de fogo. Eram aquecidos pela coluna de fogo. De dia, maná, pão quentinho do céu, cordonizes à vontade. Agora não, os milagres seriam esporádicos. Preste bem atenção. Esses milagres esporádicos, não que cessou os milagres, mas o milagre não seria constante e seria esporádico. Então, no caso, a gente vê as muralhas de Jericó, a gente vê já logo no começo, já logo o Rio Jordão se abrindo para Josué e o povo. Então, seria esporádico. Deus estava dando uma nova terra nesse novo tempo, que era a terra de Canaã. Perceba, quando Moisés era líder, ele não tinha terra, eles eram peregrinos, rodeando o deserto 40 anos por causa de desobediência. Agora, no novo tempo, e por causa da geração de Josué, que era uma geração mais obediente, a gente pode observar, você pode ler lá nos textos bíblicos, Deus estava dando uma nova terra. E casas bem construídas. Ou seja,
No deserto tinha que colocar aquelas tendas. Agora eles teriam um lar, lá em Canaã. Então eram as casas bem construídas. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Alguém? Beleza? Vamos lá então. Pode seguir? Vamos seguindo então. Olá, no subtópico 2, assuma a liderança. E aí tem um texto aqui, ó. Josué, capítulo 1, versículo 2. Aí o texto diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Olha lá. Primeira ordem. Levanta-te. Deus está falando, olha, Josué, assuma a liderança agora. Você entende? Às vezes Deus nos chama para um propósito e a gente não assume esse propósito. Deus falou, Deus autorizou, Deus chamou e a gente não toma atitude. Esse é um dos grandes problemas também que alguns líderes têm e que a gente precisa aprender. Alguns líderes têm que assumir um posicionamento que Deus já falou. Só que a preocupação com o ambiente, com as pessoas, com seus liderados, não permite que ele tome uma decisão adequada. Não permite ele assumir a liderança, sendo que Deus já falou. Então, olha outra coisa interessante aqui, que nesse chamado, olha só a oportunidade. Primeiro, Deus deu a oportunidade de Josué exercer o que aprendeu. E aí eu pergunto para vocês, como alguém pode exercer o que aprendeu se não aprendeu? Como que pode? Então, a gente está numa classe de jovens aqui que a gente precisa filtrar, enxergar e ampliar nossa visão de quem a gente deve seguir. Quem são os nossos liderados? Quais são os comportamentos dos nossos liderados? Eles são referência para a gente seguir? É uma das coisas que a gente precisa observar. Outra coisa que a gente precisa observar, se eles são referência, será que eu estou lá do lado dele aprendendo? Será que eu estou tendo o desejo de querer ser mentorado por ele? Porque vai chegar o tempo que a gente vai exercer a nossa liderança no ministério. E aí, como que a gente vai fazer se a gente não aprendeu? Vai ser muito mais difícil. Talvez o tempo demore ainda mais, que a gente precisa aprender. Josué estava constantemente com Moisés, constantemente visualizando, aprendendo, analisando, enxergando, vendo como ele agia, e agora chegou a vez dele. E aí surgiu a grande oportunidade de ele exercer o que aprendeu. Outra coisa que deu oportunidade para ele é respeitar o tempo de Deus para exercer a liderança. Olha só, respeitar o tempo de Deus para exercer a liderança. Eu coloquei até uma palavra grega aqui que é kairos. Kairos é o tempo de Deus. É até engraçado quando a gente fala kairos, tempo de Deus, porque assim, o tempo de Deus não tem começo nem fim. Se não tem começo nem fim, quando a gente limita, fala que o kairos, que é o tempo de Deus no grego, a gente fala que tem um começo e um fim, a gente já está limitando porque a gente está mensurando no tempo do homem, que é o cronos. Então é meio complicado, mas enfim. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O kairos de Deus é diferente do tempo cronos do homem. Um líder que é chamado por Deus, primeiro Deus chama, depois ele exerce.
Então tem gente que às vezes tem um chamado de Deus, só que não está o tempo, o kairos de Deus. E ele já quer exercer a sua liderança. Então ele tem problema com isso. Ele tem que esperar o tempo de Deus, assim como Josué. Josué esperou o tempo de Deus. Observa, nos textos anteriores, que não vai dar tempo de a gente citar todos os textos, analisar aqui com bastante calma, com minuciosidade, mas você pode observar uma coisa, que quem coloca Josué como líder não foi Moisés, foi o próprio Deus. Por quê? Porque era o tempo de Josué ser estabelecido como líder. Tá bom, pessoal? Legal? Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou dar só... Essa coisa de tempo é algo tão complicado, e se a gente pegar na Bíblia, a gente vai ver que um dos maiores líderes do Novo Testamento é Paulo, né? E aí Paulo precisa ficar 10 anos no deserto aprendendo para poder exercer liderança, não é isso? Ficou 10 anos? Não, eu não me lembro quanto tempo, mas tem um tempo de liderança, tem que ter esse tempo. Você precisa aprender primeiro para depois liderar. Entendeu? Então é complicado. Existem níveis de liderança. Depende do nível de liderança que você vai exercer, requer menos tempo. Então depende da relevância da sua liderança. Depende da dimensão das pessoas que você vai liderar. E isso vai demandar um tempo. E esse tempo tem que ser respeitado. Eu estou falando desse tempo de liderança, não é só liderança na questão ministerial. É em todos os requisitos. Quando você está numa empresa, você vai exercer uma liderança, a primeira coisa, quando a pessoa vai observar e olhar o seu currículo, ele vai ver quanto tempo de experiência você tem na gestão que você quer assumir. Então, tudo demanda um tempo, tá bom? Outra coisa, ele foi colocado em lugares estratégicos. Uma liderança que respeita o tempo de Deus, que tem um chamado de Deus, ele é colocado em lugares estratégicos. E que lugares estratégicos são esses? Os melhores lugares. Pode ter certeza. Primeiro você passa por lugares de dificuldade, para depois avançar por lugares estratégicos, os melhores lugares, tá bom? Ó, outra coisa, olha que interessante essa aqui, ó. Segura essa, pessoal. Segura essa aí, hein? Essa aqui é forte, hein? Essa aqui é forte. Josué nunca criticou a Moisés. Jamais criticou a Moisés. Moisés tomou decisão errada em algumas das decisões que ele tomou. Mas jamais Josué criticou Moisés. Uma coisa é você não concordar com a liderança. Outra coisa é você criticar para as outras pessoas o seu líder. Isso é um problema gravíssimo. Isso impede de você avançar no ministério. Isso impede de você avançar em qualquer área da sua vida. Uma coisa é você comentar, outra coisa é você criticar. Uma coisa é você não concordar, né? Outra coisa é você criticar. Isso é bastante complicado. Fábio, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei 10 anos, são 3 anos. Tá? Gálatas 1:17. Nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. E em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém. São 3 anos que Paulo passou aprendendo isolado por conta de liderança, né? Teve um conflito ali com... Ótimo. Legal, Givaldo. Muito bom. Muito bom. 3 anos então, né? Tá certo. Legal. Olha só. Ele se manteve submisso ao seu líder. A submissão. Agora eu pergunto, como que você quer, numa liderança, que seus liderados te escutem,
te obedeçam. Se você, como sendo liderado, não obedeceu ninguém, não foi submisso. Entende? Eu estou falando nesse nível de submissão, não estou falando que as pessoas vão mandar na tua vida. Eu não estou falando que as pessoas vão mandar em você, não. Eu estou falando de submissão no âmbito de que você está sendo liderado. Então a gente tem que... o princípio da obediência e submissão te leva a outro nível. Mesmo você não concordando com a liderança. Isso aconteceu com Josué. Isso aconteceu com Josué, por isso que ele chegou nesse nível aí. Terceiro, ó, tem iniciativa. Inclusive está o Claudinei aí, né, pastor Claudinei? É o pastor Claudinei que está conosco aí? Sim, Fábio. Paz do Senhor. Pode ser o pastor. Aí, já estamos lá. Amém. Vamos lá, vamos seguir então. Ó, terceiro tópico, tem iniciativa. Vamos lá. Tem lá em Josué, capítulo 1, e o versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja, é uma ordem imperativa aí, né? Passa esse Jordão. Deus está falando claramente, olha, Josué, tem iniciativa. Tenha iniciativa. Então, olha isso aqui. Quando Deus te chamar para exercer a liderança, tenha iniciativa. Um líder que não tem iniciativa, ele não é líder. E é um problema, irmãos. É um negócio complicado. Quando os liderados assumem o posicionamento de líder, quando um líder não tem iniciativa. O povo se perde. As pessoas se perdem. Imagina, cada um tentando tomar a tua própria decisão. E o líder com medo de ter a iniciativa, preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. Sendo que você tem uma orientação de Deus, sendo que você tem uma iniciativa a partir de Deus. Observe, Josué foi chamado por Deus. Foi Deus que escolheu a Josué. Então, Deus já está falando, olha, passa o Jordão. Josué, eu te chamei como líder. Você tem que ter iniciativa. Eu estou falando de liderança aqui, e eu sempre friso e quero frisar aqui, toda hora, que é liderança em todas as áreas da sua vida. Você tem que ter iniciativa. Você, como jovem, você tem que ter iniciativa na liderança que Deus te deu. Seja no teu trabalho, seja na escola, seja em todos os aspectos da sua vida. Você tem que ter iniciativa. Porque como você vai querer liderar alguém se você não tem iniciativa? Um líder tem que ser um líder de iniciativa. Iniciativa significa, sabe o quê? Ação. Tomadas de decisões em momentos de crise. Tá bom? Legal? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? E aí engloba também o segundo tópico aqui, que é tem um posicionamento de líder. Aí eu já acabei adiantando aqui algumas coisas, que você tem que ter iniciativa e um posicionamento de líder. Ter posicionamento de líder não é ser imperativo, viu, irmão? Não é ser autoritarista. Você deve ouvir as outras pessoas. Salomão diz que na multidão de conselhos há segurança. Todo rei no Antigo Testamento, em especial no livro dos reis, onde conta toda a história dos reis, eles tinham conselheiros. Só que a tomada de decisão, posicionamento, tinha que ser de quem? Do líder, do rei. Então tem que ter posicionamento. Outra coisa também interessante que eu coloquei aqui para vocês é o seguinte: não deixe que o imobilismo atrapalhe sua tomada de decisão. Uma coisa é você parar para refletir nas decisões que você vai tomar, principalmente em decisões complexas. Existem decisões que você vai tomar na sua vida
que você tem que parar, refletir, pensar para depois agir. Agora, o imobilismo, ficar parado, estagnado, não, vamos deixar que o tempo resolve. Vamos ficar só orando a Deus e, entenda, orar a Deus para ser mentorado por Deus para tomar decisão. Mas às vezes existem pessoas que oram a Deus, Deus já deu para ele a orientação e ele fica fixo, parado. Não, vamos deixar que Deus vai agir. Vamos deixar que Deus vai operar. Entenda muito bem, existem questões que é somente Deus para agir. Existem questões que é Deus que vai agir. Mas grande parte das decisões de um líder, principalmente um líder no quesito ministerial, depende do posicionamento do líder. E a gente vê alguns problemas de imobilismo, de liderança em algumas decisões. O tempo vai passando, as decisões não vão sendo tomadas, vai ocasionando um prejuízo para os liderados, ansiedade no líder, porque ele não toma a decisão que deve ser tomada, e todo mundo sai no prejuízo. Então, já logo, assim, eu acho muito interessante porque Deus já chegou e falou o seguinte, ó, Josué, parte para cima. Eu já tenho te dado a orientação. Passa esse Jordão com o povo. Já vou logo abrir o Jordão, vocês já vão entrar em batalha, já vou usar a fé que eu coloquei em você, já vou colocar o treinamento que eu coloquei em você, cai para cima, tenha iniciativa. E hoje, queira Deus, né, tô orando a Deus, pedindo a Deus que a gente absorva o máximo de conhecimento aqui pela palavra de Deus e as atitudes de Josué. E quando a gente termina essa aula, a gente já saia com liderança, já saia tomando atitude. Olha, é o seguinte, eu orei a Deus, Deus já me deu orientação, pois bem, eu vou tomar já as devidas atitudes, não vou ficar parado, estagnado, estático, e já vou seguir avante e Deus vai me dar vitória. Amém? Amém, pessoal? Cadê? Posso ouvir um amém da igreja aí? Amém. Amém. Só benção. Isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu ver que oração. E já é meio-dia. Vamos embora. Vamos seguir. A gente tem até que hora, Givaldo? Na meia hora aí. Se der dá só 5 minutos pro deles, o Cláudio agradecer. Tá bom. Beleza, vamos lá. Vamos seguir. Olá. O segundo tópico aqui, ó, já estamos no segundo tópico, eu acho que eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Vamos lá, segundo tópico. Conselhos para a conquista. Conselhos para a conquista. Vamos embora. Olha só que interessante. Primeiro subtópico aí. Não despreze ninguém. Olha esse versículo. Capítulo 1, versículo 2. Eu não vou ler todo o texto, que senão não vai dar tempo, mas enfim, eu coloquei aqui, ó, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Todo o povo, ou seja, não tinha que deixar ninguém. Não tinha que desprezar ninguém. Sabe quem estava lá no meio lá desse povo? Alguém sabe quem que estava? Acã. Acã estava no meio. Acã que foi lá na batalha, que pegou a capa, pegou o ouro, pegou a prata e escondeu. Ou seja, quando você tiver o posicionamento de líder, a tua forma e o teu posicionamento não pode desprezar ninguém. Você vai liderar todo tipo de pessoa, toda espécie de pessoa. Orgulhoso, pessoa boa, pessoa ruim, todo tipo de personalidade. Só que você não pode, na tomada de decisão, desprezar ninguém. Ninguém. Todo mundo está contigo. A partir do momento que você é líder, todo mundo vai desfrutar das decisões abençoadas que você vai tomar. Todo mundo vai tomar. Então não despreze ninguém. Um líder não pode desprezar ninguém. E aí nós estamos com um pastor aqui acompanhando essa aula
E uma das coisas mais difíceis que eu acho de liderança é ser pastor. Por quê? Porque o pastor, ele é líder de diversos tipos de ovelha. E ele tem que amar todas as ovelhas. Inclusive as ovelhas rebeldes. Inclusive as ovelhas que falam mal. Inclusive as ovelhas que dificultam a obra de Deus, que dificultam a sua liderança, ele tem que amar. Por quê? Porque todas as ovelhas que está com ele, o Rio Jordão vai se abrir, ele tem que conduzir todo mundo ao lugar da bênção, a Canaã abençoada. Não é isso, pastor? Fábio, é isso mesmo. É uma grande responsabilidade, meus irmãos. E a gente ora, eu oro e peço muito a Deus para que Ele nos dê condição de fazermos conforme a vontade dEle, usando aí o texto e as palavras do Fábio, que Ele nos dê condição de auxiliar, de conduzir esse povo, o povo de Deus, para poder passar o Jordão, né? Eu tenho por costume, inclusive, quando eu tenho oportunidade de falar, de dizer o seguinte, meus irmãos, que eu oro a Deus para que Ele me capacite ou continue me capacitando, para que Ele me ajude e que a obra dEle não venha perecer por inadimplência, por desleixo, por relaxo da minha parte. Porque se isso tiver que acontecer, a minha oração é: Senhor, que eu me assente e fique no meu canto, mas eu não posso, por minha culpa, comprometer a obra do Senhor. Isso é um zelo, é uma preocupação, porque a gente sabe da responsabilidade que Deus tem colocado em nossas mãos, assim como o escritor aos Hebreus escreve. Amém? Amém. É isso aí, pastor. Mas vamos lá. Eu até acabei adiantando alguma coisa. A liderança deve exercer o papel mesmo com pessoas que dificultam a sua missão. Eu já comentei sobre isso aqui. Olha só, eu coloquei vocês estão observando aí? Eu coloquei um quadro aí, que é o seguinte, esse quadro. O comentarista da lição, vou até colocar aqui de lado, aqui, deixa eu melhorar aqui, legal. O comentarista da lição, ele faz o seguinte, ele faz um comparativo da sarça, que a sarça foi um arbusto que foi usado por Deus mesmo não gerando frutos, mesmo sendo uma árvore que não tinha uma visualização muito boa. E ele fala que assim a gente é usado por Deus também, mesmo com as nossas dificuldades. Só que aí é o seguinte, eu fiz um quadro comparativo aqui, que eu vi algumas dificuldades, colocando como algumas características da sarça, as dificuldades enfrentadas pelo líder. Então vamos lá, dá uma olhada nesse comparativo aqui, nesse quadro comparativo, que é a dificuldade enfrentadas pelo líder. E aí eu coloquei como uma figura aqui, pelo menos essa é a visão que eu tive aqui, desse arbusto, dessa sarça. Olha só no começo, o arbusto bastante comum. Então o líder, ele vai lidar com que tipo de pessoas? Pessoas com diversos tipos de comportamentos, né? Então, todo tipo de personalidade e de comportamento, eu não vou falar aqui dos comportamentos, porque a nossa aula já está se findando aqui, não vai dar tempo, mas existem diversos tipos de comportamento e é essa que o líder vai ser conduzido. Outra coisa, olha lá, queimava, mas não se consumia. Então, essa árvore tinha um potencial. O que chamou a atenção de Moisés naquela sarça é que ela queimava e não se consumia. No deserto havia diversas sarças. E era comum pegar fogo nessa sarça, por causa do calor do deserto. Era muito comum. Só que o que chamou a atenção dessa sarça é que ela não se consumia. Então, o que vai chamar a atenção do líder é o quê? Porque vai existir pessoas que você vai liderar que tem um grande potencial para ajudar.
E é interessante isso porque um verdadeiro líder, ele tem que enxergar pessoas que têm potencial para ajudar. Então é assim, pessoas que têm potencial para ajudar, ele pega, chama para lhe ajudar na dificuldade. Pessoas que têm dificuldade, ele acompanha para que essas pessoas sejam levantadas para estar ao seu lado. Tá bom? Outra coisa, o arbusto era cheio de nós. Então você vai lidar com pessoas que vão tentar desfazer as suas orientações. São pessoas que têm nós. Você vai ter dificuldade. Então por isso que é difícil ser líder. Porque você vai lidar com pessoas que vão atrapalhar a sua liderança. E aí você tem que ter condições emocionais, equilíbrio, para não descartar essas pessoas. Porque essas pessoas vão estar contigo para passar pelo Rio Jordão, para chegar contigo até a Canaã. No caso da obra de Deus, a Canaã celestial, que é o céu. Outra coisa, ele não produzia frutos comestíveis. Ou seja, são pessoas que não geram resultados, mas que atrapalham os seus. Ela não gera resultado nenhum. Não gera nenhum tipo de resultado, mas está lá atrapalhando o teu. São pessoas que você vai lidar. E por último, o arbusto que Deus usou para falar com Moisés, que é o quê? São pessoas que Deus permite para moldar a sua liderança. Então vai existir pessoas que Deus vai permitir estar com vocês só para moldar a tua liderança, teu caráter, tua personalidade, o teu comportamento, para te levar em outro nível. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Certo? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário aí? Fábio. Alguém tem? Oi, pode falar, pastor. E realmente, Deus levanta pessoas. Calma aí que a Laurinha está contente aqui. Realmente, Deus... Fia, dá uma olhada nela aqui para mim. Realmente, Deus levanta pessoas e para que essas, tanto no sentido de nos auxiliar, para que a gente cumpra com o nosso ministério, com o nosso chamado, como também pessoas para nos incentivar a buscar um aperfeiçoamento, a buscar um aprimoramento, para que a gente consiga entregar ou fazer a obra de Deus do jeito que Ele quer. Uma coisa é fato, Fábio, Deus ele procura nos tirar da zona de conforto, porque na zona de conforto ninguém cresce, sabe? É longe dela, é distante dela que nós somos forjados, nós somos moldados para que a gente seja espremidos ao extremo para conseguirmos fazer a vontade de Deus de uma forma que realmente lhe agrada. Então, Deus vai fazer isso. Deus vai colocar pessoas para nos incentivar, como também Deus vai colocar pessoas para nos auxiliar. Porque tem pessoas que nos incentivam sem nem mesmo ter muita proximidade com a gente. Sabe? Você vai ver pessoas com uma ampla dedicação em fazer a obra de Deus. E essa ampla dedicação de alguém promove em você um certo estímulo. Vocês me entendem? Da mesma forma, sim. Como Deus também levanta pessoas que são aquelas que nós podemos pegar nas mãos e dizer, vamos comigo, e essas pessoas estarão conosco dia e noite, sol e chuva. Então, assim, eu louvo a Deus porque a obra de Deus sempre vai ter um Moisés e um Josué, sabe? Sempre vai ter um Josué e um Caleb, né? Que vão lá, vão espiar e vão voltar com uma visão diferente do que os outros 10. Então, eu louvo a Deus porque Deus ele opera desta forma e a obra de Deus ela acontece. Amém? Amém. Inclusive, só para deixar claro para vocês aqui, quando eu fiz quadro comparativo, que eu falei dos arbustos cheios de nós, eu não estou falando que são pessoas que são, vou falar bem claro, assim, são filhos do diabo. Não. Existem pessoas que precisam ser moldadas.
Existem pessoas que têm problemas, teve problemas na sua infância, problemas de comportamento, pessoas amargas, e que o líder precisa identificar isso daí. Por isso que ninguém pode ser descartado. Entenda, quando existe alguém que não faz parte do reino de Deus, Deus arranca. E se essas pessoas que têm dificuldade, às vezes até mesmo atrapalham, por que elas permanecem? Porque são pessoas que precisam ser moldadas no seu caráter. Pessoas precisam amadurecer na fé. A mesma coisa na vida profissional. Existem pessoas que atrapalham, mas às vezes as pessoas têm outro tipo de problema. E a gente, como cristão, tem que desempenhar o nosso papel de líder em todos os âmbitos das áreas da nossa vida, como cristão. Então, por isso que é importante a gente não desprezar ninguém, não descartar ninguém. Tá? Mas vamos lá. Não esqueça de Moisés. Olha só. Deus não esqueceu da liderança de Moisés. Existem vários textos aqui, a gente já está seguindo para o final, eu vou pular rapidinho aqui, mas em Josué capítulo 1, no versículo 3, no versículo 5, a gente observa Deus lembrando e fazendo menção da liderança de Moisés. Deus não despreza ninguém, Deus não despreza nenhum tipo de liderança. Né? No versículo de número 7 também. E aí, eu coloquei uma característica aqui que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com vocês, e é bem rápido aqui, como ser um líder memorável, baseado na vida de Josué. A primeira coisa é sempre honrar e mencionar quem foi o seu mentor. Sempre honrar e mencionar quem foi o seu mentor. Era isso que Deus estava falando com Josué. Olha, lembre-se de Moisés. E assim Josué devia fazer. E assim devemos fazer. A gente tem que honrar aqueles que nos ensinam. Eu tive o privilégio e a grande honra, né, de assim, desenvolver uma grande parte do meu ministério, que eu estou começando agora, mas desempenhar um papel de ser mentorado por diversos pastores, seja do nosso ministério ou fora do ministério. Então, eu tive o grande privilégio e eu sempre procuro o máximo que eu posso, nas oportunidades que eu tenho, de honrar essas pessoas. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte com pastores, de tomadas de decisões que eles tinham que tomar, de problemas congregacionais, problemas pessoais relacionados à obra de Deus, como tomar decisão, como buscar a Deus. Tive a oportunidade de buscar a Deus. É muito bom você ter essa oportunidade. Então, eu quero estimular vocês nessa aula a verificar alguém que tem um chamado de Deus, que é líder, para ficar próximo dessas pessoas. Honrar essas pessoas o máximo possível e sempre se lembrar. Eu observo alguns irmãos em oportunidades que têm, falando, olha, eu me lembro que tal pastor me ensinou tal coisa, ele foi uma bênção na minha vida, hoje eu sou pastor porque ele me ensinou isso, hoje eu sou líder do grupo de louvor, enfim, daquilo que eu faço, porque ele me mentorou, me ensinou. Então a gente sempre deve se lembrar de onde Deus nos levantou. Né? É lógico que Deus está nos levantando ainda, Deus vai nos levar a outro nível ainda. Mas a gente tem que sempre lembrar onde Deus nos levantou e quem Deus usou para nos ajudar e nos mentorar. Tá bom? Outra coisa também, seja grato pela experiência e aprendizado. Aí eu já englobei tudo isso daí, tá bom? Outra coisa também, não perder o tempo com pensamentos de níveis comparativos. Não perder tempo com pensamentos de níveis comparativos. O que é isso? Josué não ficou falando, olha, Moisés foi um profeta maior do que eu, foi juiz maior do que eu, foi um líder maior do que eu. Não, não. Cada um tem a sua função de liderança. Então você não tem que ficar com níveis comparativos.
Você não deve jamais ter esses níveis comparativos, tá bom? Conversar isso aí com alguns pastores aí, que hoje agora já tem até patriarca da igreja. Na verdade, assim, por que eu falo de nível comparativo? Você vai ter dificuldade de exercer o propósito na tua vida, o ministério que Deus te chamou, a liderança que Deus te chamou, a partir do momento que você coloca com um nível comparativo. Você vai ter dificuldade, porque você sempre vai achar que a outra pessoa é melhor do que você. Entenda, você não tem que pensar que você é superior às outras pessoas. Você só tem que cumprir o tempo de liderança. Olha só, se você for fazer nível comparativo, Josué não desfrutou da coluna de fogo na sua liderança. Josué não desfrutou da coluna, da nuvem de glória. Então, qual que era melhor? Pensa comigo. Maná caindo do céu ou eles tendo que plantar? Qual que é a melhor, pessoal? Responde aí para mim. Qual que era a melhor? Maná. E aí, pessoal? O maná. Eu acho que o melhor é aquilo que Deus colocou a fazer. Não, lógico, eu concordo, Givaldo. O que eu estou querendo dizer... Então, isso que você falou, repete aí de novo para mim. Repete aí, Givaldo. Eu acho que o melhor é aquilo que Deus te colocou a fazer, a sua porção, o seu talento. Isso é entender que não deve existir nível comparativo. Isso é entender. É você entender que o melhor que tem para a tua liderança foi Deus que estabeleceu. Foi Deus. Agora, quando você começa a nível comparativo, você começa a observar que o do outro é melhor do que o teu. E isso atrapalha a sua liderança. Tá bom? Vamos lá. Vixe, eu só tenho mais uns minutinhos. Aqui eu coloquei um texto aqui, 1 Coríntios 3,7. Olha lá. Por isso, olha que interessante. Estava tendo um problema lá na igreja de Corinto, e aí Paulo escreveu ao Corinto. Por quê? Alguns estavam falando, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, enfim. Aí Paulo escreveu para ele o seguinte, olha o posicionamento de um líder que não tem nível comparativo. Olha só, nem é o que planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus. Então eu não sou melhor do que ninguém. E nem ninguém é melhor do que eu. Por quê? É Deus quem dá o crescimento. Isso é posicionamento de líder. Vive, pregue e medite. Né? Deixa eu ver onde a gente está aqui. A gente precisa correr um pouquinho aqui. Vamos lá. Viva a palavra. Então o líder ele tem que ser... O que ele tem que ser aí? Ele tem que ser referência daquilo que fala. Então o líder tem que ter testemunho. Segunda coisa, fale a respeito da lei. O líder ele deve orientar os seus liderados segundo a palavra de Deus, ou seja, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra. Estou correndo um pouquinho, tá bom? Por causa do nosso horário aqui, que eu só tenho mais alguns minutinhos. Prepare-se. Então, líder preparado e bem-sucedido trilha caminhos de prosperidade. Entendeu? Não estou falando de prosperidade financeira aqui, que engloba também uma boa liderança, com certeza. Se você é um bom líder na sua área profissional, você vai ter prosperidade. Mas essa prosperidade que eu estou te falando é você seguir uma liderança em que todo mundo desfruta de uma prosperidade pela tua liderança. Oi, Givaldo, você ia falar alguma coisa? Não, foi eu não. Acho que alguém falou. Alguém queria falar alguma coisa aí, comentar? Não, né? Vamos lá, então eu vou seguir aqui, ó. Último tópico aqui para a gente terminar, que é o nosso terceiro, né? Terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessas. Vamos lá. Reconheça o seu chamado. Então, a primeira coisa, não te mandei eu? É uma pergunta que Deus fez para Josué. Ou seja, reconheça o teu chamado.
Josué, eu, o próprio Deus, estou reconhecendo o teu chamado. Então reconheça o teu chamado. Saiba que você tem esse chamado. Deus deseja que o líder tenha convicção do seu chamado. Então, quando você for exercer a sua liderança, para as tomadas de decisões, você tem que saber o quê? Não, Deus me chamou para este negócio, eu vou ter um posicionamento de líder e vou tomar as melhores decisões, porque foi Deus que me chamou. Segundo, o líder inseguro do seu chamado tende a ter crises existenciais. Que crises existenciais são essas? Ah, será que essa decisão está certa? Será que Deus me chamou para esse negócio? O líder não pode ter dúvida nenhuma das decisões que ele vai tomar. Mesmo que sejam decisões erradas. Ele não pode ter dúvida. Ele é líder, tem que ter posicionamento. Por último, as principais armas do diabo é pôr dúvida nas convicções de um líder. Então, o que o diabo coloca na mente? Ah, será que você tem chamado mesmo? Será que essa decisão que você está tomando está certa? Por isso você tem que ter a comunhão com Deus. Primeiro aspecto de um líder. Tem que ter comunicação com Deus. Porque ele recebe a orientação de Deus e aí ele toma a decisão certa. Olha só. O inimigo tentou suscitar dúvida até mesmo em Jesus. Lá em Mateus capítulo de número 4, pode ser o Laodiceia, tudo bem? Olha só. Mateus capítulo 4. Transformar pedra em pães. Ele chegou, olha lá. E aí, você não é o filho de Deus? Então transforma essa pedra em pães. Ele estava questionando o quê? A capacidade de operar milagre. Só que Deus, Jesus, como líder, ele sabia a hora certa de operar o seu ministério. Ele não multiplicou a pedra em pães, mas depois que saiu de lá, ele foi servido por Deus, pelos anjos, com pães, e depois multiplicou pães. Olha só. Ele foi lá e multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Outra coisa também lá, para ele lançar do pináculo do templo. Porque ele falou, os teus anjos você dá ordem, está escrito na tua palavra. Estava o quê? Questionando a autoridade. Só que ele era o dono da autoridade. Ele foi lá e repreendeu o diabo, exerceu autoridade. O diabo foi lá e fugiu dele. Outra coisa, mostrou riquezas de todo mundo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 8. Questionou o poder de Deus. Questionou o poder de Jesus. A ele é toda a honra, toda a glória e todo o poder. O poder é dele. Vamos lá, dê o seu máximo. Ixi, já está terminando. Eu já estou terminando, tá? Esforça-te. Então, essa expressão é repetida 3 vezes. Por quê? Um líder chamado por Deus, ele tem compromisso com os seus liderados. Ou seja, ele tem que entregar o seu melhor, ele tem que se esforçar. Outra coisa, um líder chamado por Deus sempre tem foco naquilo que é realmente importante, que é o quê? O projeto de Deus. O líder tem que ser focado nas decisões que eles vão tomar. O líder tem que ser 100% focado nas decisões que vai tomar. Ele não pode perder tempo com outras coisas. Ele não pode perder tempo preocupado no que as pessoas estão falando da liderança dele. A não ser que seja algo que está impactando na sua liderança, ou seja, decisões tomadas erradas. Mas isso ele vai ter a orientação de Deus e a orientação dos seus conselheiros que estão do lado. Por último, o líder chamado por Deus entrega o seu melhor. Então tem que se desenvolver na liderança. Aquele que é líder, ele tem que se desenvolver. Tem que estudar, tem que conhecer, tem que meditar na palavra. Em todo tipo de recurso ele tem que se preparar. As promessas. Deus fez promessas maravilhosas. Primeiro de prosperidade, que Josué ia pisar na terra prometida. Segundo, derrotar os inimigos. Ele ia vencer todos os inimigos. E segundo, uma das promessas é que Deus sempre estaria do lado. Ou seja, nas suas decisões, Deus sempre tem que estar contigo. Você tem que ter a orientação do Espírito Santo. Eu quero concluir essa aula, que já é 12:27, com uma frase aqui
deixar para vocês, tá bom? Que é essa o seguinte, que é essa aqui, ó. Josué foi um líder exemplar, mesmo com suas falhas. Demonstrou fé, preparo e obediência a Deus. Requisitos fundamentais para a liderança da atualidade. Que Deus abençoe vocês de uma forma especial, que eu possa, assim, ter ajudado de alguma forma com aquilo que a gente tem aprendido hoje aqui sobre liderança. E em nome de Jesus, exerça a liderança que Deus te deu, exerça o chamado que Deus te deu com garra, com coragem, com capacitação vinda do alto, tá bom? Deus abençoe vocês. Cláudio já pode encerrar a aula. Givaldo, tem algum comentário, alguma coisa para a gente concluir a aula aqui? Alguma coisa? Pessoal, não perca a próxima aula aí. Nós vamos estar com o Givaldo aí na próxima aula. Esse trimestre está maravilhoso. Eu, pelo menos, gosto muito da vida e da biografia de Josué. Nós vamos estudar na lição de número 3 com o Givaldo, preparativos para a conquista. Então, se prepara aí a semana que nós vamos conquistar ainda mais, né, Givaldo? Junto com vocês. Chama meu amiguinho. Legal. Estamos nessa, estamos junto e misturado. Agradecer todo mundo aí que está acompanhando essa aula. Amém. Isso aí, Cláudio. Pode encerrar. Cláudio ou Denis, pode já assumir aí para a gente encerrar essa aula, tá bom? Inclusive, Amém. antes de encerrar, deixa eu só fazer só uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta aí para a gente encerrar? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Já estamos encerrando, hein? Ou qualquer coisa, me chame depois. Ficou claro? Ótimo. Legal, Ótimo. beleza então. Perfeito. Para Legal, Deus abençoe. Pode falar. mim foi ótima a aula. Aprendi algumas coisas que eu não sabia. Legal, obrigado, Givaldo. A sogra falou que foi maravilhosa a aula. Fala aí, Maria. Amém, obrigado. Deus abençoe. A Tamo mãe também junto. gostou muito. Ótimo. Que bom. Deus abençoe, minha irmã. Levei um Obrigado aí por ter chicote. acompanhado a aula. Pode encerrar, Cláudio. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, né? Uma benção, nosso irmão Fábio, juntamente com o irmão Givaldo, na sala do Vencedores por Cristo. Essa primeira aula dele foi uma benção, graças a Deus, gostamos muito. Foi bem explicativa, glória a Deus. Estou feliz pela participação de muitos irmãos nessa classe, graças a Deus. E é isso, meus irmãos, vamos seguindo, avante, né? Que Deus possa dar um bom dia para nós possamos seguir nessa caminhada aí, juntamente com a igreja, com nossos irmãos. Nosso pastor Claudinei está? Pastor? Oi, Cláudio. Amém. Você faz oração, pastor Serrano? Posso? Amém. Deus abençoe a todos aí. Com Deus. Com bênção. Meus irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Amém. Deus abençoe ao Fábio, Deus abençoe aos superintendentes, Deus abençoe a todos desta sala. Os adolescentes agora. Senhor meu Deus, graças nós te damos por tudo quanto aqui nós ouvimos, Pai, através desta boa aula, desta boa ministração. Pai, continue usando o teu servo como um instrumento, Pai, para que o Senhor fale aos teus servos. Senhor, abençoe a cada um neste domingo de Páscoa. Dê, Pai, um dia abençoado para a glória do teu nome. Que tudo aquilo que aqui nós aprendemos, Pai, sobre o tema liderança, nós possamos guardar. Nós possamos, Pai, colocar em prática e entender, meu Deus, que a liderança, Pai, aleluia, é do Senhor, meu Deus, levantado ou permitido por Ti. Graças nós te damos, Pai. Eu peço ao Senhor que esteja conosco para a glória do Teu nome, porque Teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e as doces consolações do amado e doce Espírito Santo seja na vida de cada um que está aqui. Os irmãos vão dizer... Amém. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Um abraço para todos, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais. Bom domingo para vocês aí.